Capítulo 34. O que acontece se eu falar um A mais alto? Quando o mundo real voltava para nos assombrar, ambas sabíamos que o retorno a ele não seria tão simples. Sobretudo para mim. Eu tinha abdicado de toda a minha vida para escapar dos meus sentimentos, mas ao voltar para a área comercial de Dublin, sabia que teria de enfrentar os meus chefes, o meu professor, a minha mãe e a minha senhoria, dar explicações que precisariam ser boas o suficiente. E dentro daquele carro, com o sinal já restabelecido, aquelas várias ligações perdidas e mensagens na minha caixa eram mais preocupantes do que tudo durante o nosso retorno silencioso. Por um momento, pensava naquela cama e nos nossos instantes de prazer, mas aquilo era ocultado quando comecei a pensar nos gritos de Clark quando eu chegasse à IMS. Estou com medo, Johanna. Digo sem tirar a cara da tela do celular. De que, meu bem? Ela põe a mão no porta-luvas e de lá recolhe um maço de cigarros chiques. Acenda para mim, por favor. De voltar ao meu dia a dia, sabe? Eu perdi 3 dias de aula na universidade e na IMS. Simplesmente não sei como vai ser quando retornar. Coloco o cigarro em seus lábios enquanto estralo o isqueiro até ele luzir. Faltas são consideradas se o motivo for de saúde, querida. Não fique amedrontada. Eu sei, mas eu não estava doente, Johanna. Apenas tomei uma decisão impensada e agora tenho que pagar por ela. Não se preocupe, vou estar com você se precisar. Vou ligar para o Barnes antes de ir até a IMS. Põe no viva voz. Digito rapidamente seu número e aperto no ligar. Ela tem um olhar de expectativa sobre mim, enquanto ouço os bips intensos de ligação encaminhada, até um ruído assumir. IMS, gerente de envios e recebimentos, Barnes, bom dia? Se Sr. Barnes, sou eu. Cecília. Cecília. Pelo amor de todos os deuses, o que houve com você? Está tudo bem? É esta sim, mas eu queria saber qual é a minha situação na empresa. Faltei 3 dias consecutivos por... Eu olho para Johanna. Motivos de saúde, mas não cheguei a ir no hospital. O senhor poderia considerar, por favor? Esse trabalho é muito importante para mim. O RH considera a sua situação extremamente delicada, Cecília. São quase 3 dias sem retorno de contato e sem justificativa. Eles já consideram que você tem abandonado as funções. Mas, venha até mim para conversarmos, sim? Sim. Obrigada, vou estar aí em alguns minutos. Nos vemos. Ele desliga antes de mim, e eu estou comemorando por pelo menos ter a chance de ir falar com ele antes de ser destruída, arrasada, enxotada, trucidada. Barnes gosta de mim. Ele faria de tudo para me ajudar, eu sei disso. Johanna, por outro lado, parece não ter gostado de algo. Seu balançar de cabeça descontente seguido de um som de negação denotavam que algo estava errado, e esse algo estava em mim, talvez em algo que eu fiz ou falei, ou como reagi. No tocante, decidi perguntar. O que foi, Johanna? Você parece ter mudado de uma hora para outra. Um comportamento seu me é preocupante. Perdão, eu não entendi. Algo relacionado à ligação? O tom de voz, o receio na fala, a expressão corporal. Você se mostra totalmente submissa quando usa de muita necessidade e súplica por julgar que algo é tão importante e que você precisa desesperadamente manter. Pedir por favor para ser ouvida é muito baixo, você me entende? Não deve suplicar para ter o que quer ou garantir o que já tem por medo de perder. Por essa ótica, eu entendo que sou como um papel que qualquer um pode rabiscar. Como diria tia Beth, eu sou um desastre. Eu sou quase uma cadelinha. Desculpa. Abaixo a cabeça, envergonhada por ser tão zero. Nunca fui boa com esse negócio de posicionamento, principalmente na minha empresa onde sempre fui o assalariado e ele Clark os chefes. Não é sobre isso, Cecília. Você deve sim respeitar a hierarquia da sua empresa, mas deve ter consciência de que sendo funcionário você é substituível. E se o seu dia chegar, você vai ser demitida e substituída. O que você não deve é se rebaixar, aceitar migalhas, aceitar que alguém coloque algemas nos seus pulsos porque acredita que não vai conseguir algo melhor e que precisa muito do emprego para manter a sua vida seguindo normalmente. Você precisa se impor, Cecília. Alguém já deve ter questionado o motivo de você estar 4 anos no mesmo cargo, correto? Sim. Porque você não tem perspectiva de futuro, é insegura e previsível. Mas ouça isso, submissão não constrói fortunas. Sim. Johanna. Sua sabedoria soa como um conselho dado de mãe para filho. O que seria se eu fosse uns 5 ou 10 anos mais nova? E o que constrói? Ambição, querida.
No meio dos negócios, você é um tubarão ou é um atum, você vai comer ou ser comida. E não falo sobre você ter que dar a sua chota para conseguir subir de cargos, mas de ter o desejo e a ambição pelo poder, ser egoísta, pensar em si antes de pensar nos outros. O desejo pelo poder te dá estrutura, te permite ter o controle sobre tudo e sobre todos. Depois, competência, fazer o que ninguém quer fazer porque você consegue fazer. Se lembra que eu falei sobre o concurso para escolher a nova gerente de operações do Eleutério? Eu conquistei apenas porque mostrei mais serviço e menos súplica, como Dakota fez. Ela era persuasiva, mas isso não foi o suficiente, pois eu era responsável, impus soluções ao invés de sugestões e não fui dominada pela competitividade. Quer dizer que posso crescer se decidir me impor? Apenas diga mais o que sente e não o que pensa, dessa forma poderá ir longe. Eu desejo levar seus conselhos pela estrada. Ser forte para ela significava ser confiante e acreditar no seu potencial, enquanto que ser forte, para mim significava ser prestativa e não desistir de algo facilmente. Se tivesse sido assim, eu já teria abandonado o curso de artes cênicas pela timidez. E me faz refletir, me faz pensar. Depois de alguns minutos, nós chegamos à IMS e eu a beijei uma última vez. Não combinamos qualquer outro passeio, pois a surpresa era sempre melhor que a certeza. Quando ela partiu, eu olhei para cima na fachada da IMS e do prédio em que estava instalada. Esse lugar parecia em causar arrepios visto que por 3 dias eu não fiz parte dele, e nem sei se continuaria fazendo. Eu dou entrada na empresa utilizando a porta giratória de clientes e aspiro o ar com cheiro de papel e tinta que esse lugar emanava. Sua vida, seus sons de máquinas a todo vapor fervilhando são o que me tranquilizam. Me direciono até a minha bancada e a surpresa que tenho é a de Thomas trabalhando como um verdadeiro colaborador da IMS, fazendo seu trabalho como eu faria e buscando sempre o melhor, usando suas 2 mãos para embalar. Thomas! Cecília. Ele se vira na minha direção. Como você está? Passou 3 dias fora da IMS. Eu tive um problema de saúde que requeria ausência, mas estou de volta. E você? Como está? Bem, Clark elogiou a qualidade do meu serviço e isso tem me deixado animado para trabalhar. A propósito, ela te chamou de mosca morta e disse que você precisa de um terceiro braço. Que novidade! Vocês não se dão. Como alguém consegue implicar com um ser tão doce quanto você? Digamos que eu não seja mais adorada por Clark nesse lugar e sua implicância seja infundada, Jack. Não faço nada para provocar. Isso não é bom. Ele levanta uma caixa sobre a mesa com a ajuda do joelho. Olha aí o dragão. Ele levanta uma caixa sobre a mesa com a ajuda do joelho. Ele acena com a cabeça para trás de mim, e de lá o capeta surge em roupas vermelhas chiques. Clark estava com os cabelos soltos, uma blusa de mangas longas com milhares de lantejoulas, calças cor creme e salto alto, além de maquiagens fortes. Em velocidade ela me alcança e eu tremo. Cecília? Olho para o chão enquanto ela cruza os braços. Achei que nunca mais te veria nessa empresa. Onde esteve? Por que não deu notícia nenhuma para justificar sua incompetência e falta de compromisso com o trabalho? Clark, eu passei por problemas nessa semana. Vim para me acertar com Barnes, ok? Seus problemas pessoais não são justificativa para faltas injustificadas. Eu sempre disse que você acabaria se enroscando e estava certa. Clark, por favor. Chega, Cecília, eu queria mesmo um motivo para te demitir por justa causa e agora tenho uma: abandono de função. Clark! Eu insisto, mas ela simplesmente dá a volta no balcão e recolhe alguns documentos de envio. Thomas dá um passo para trás. Você está demitida. E eu sinto meu peito doer com o peso disso. O que está acontecendo aqui? De repente, Barnes também chega vindo das minhas costas e apoia em meu ombro para me chamar a atenção. Tom e o pessoal voltam aos seus postos. Clark se apoia na mesa. Olha quem apareceu. Ela aponta para mim. Falei que ela ia voltar quando lhe desse na telha. Cecília, recolha suas coisas. Não vamos te dar o aviso prévio. O quê? Você não tem autoridade para fazer isso. Barnes a contesta. Eu não tenho, mas o RH tem. Assinado por Lúcia Messar hoje cedo. Ele recolhe um documento em mãos que Clark entrega e o analisa. Eu também tento espreitar para saber se é verdadeiro o que meus olhos estão vendo. E depois ele a olha em silêncio. Cecília, venha até minha sala. Consinto com a cabeça e o sigo em silêncio, com os olhos grandes sem piscar e a dúvida de que aquilo estava mesmo acontecendo comigo. Eu sabia que aconteceria,
Até mesmo estava temerosa, e Johanna tentou apenas me incentivar, mas tudo isso foi em vão. Como se impor aos meus superiores, se eu não mais os teria? Nós entramos e ele fechou a porta atrás de mim, ajustou a gravata e se sentou virado de frente para mim, enquanto senti meus olhos já pesando com lágrimas e me permito chorar um pouco. O que o documento diz? Clark fez o pedido ao RH para sua demissão por falta sem justificativa. Entendo os motivos do pessoal lá em cima, mas por que esteve ausente? Por que desapareceu do mundo? Nós buscamos seu contato e não conseguimos de forma alguma, fosse por e-mail, telefonemas e até uma visita ao seu endereço. Eu tive uma recaída emocional, Sr. Barnes. Sofro de depressão desde os 13, mas os exames médicos não atestaram isso porque na época em que entrei já tinha superado um pouco, a ponto de não transparecer. Entendo. E essa depressão só é motivada pelo quê? Por coisas pessoais. Por favor, posso não responder a esse tipo de coisa? Estou tentando te ajudar, Cecília, mas me basta saber que você sofre com esse tipo de mal que ceifa a vida de todo tipo de pessoa. Como seu gerente, eu deveria apoiar a decisão do Recursos em manter a sua demissão, mas tenho muito apreço por você e pelo bom trabalho que tem feito nos últimos anos, além, é claro, do trabalho extra que tem feito. Eu fiquei empolgada com a aventura e estou progredindo bastante, senhor. Mas o que pesa, Cecília, é que seu histórico é bom, mas recentemente estamos meio enroscados com essa suspeita de uma brecha no sistema da IMS. Entende o que digo? Acham que nós do ER temos algo a ver com isso? Todos temos dúvidas. Mas eu tenho certeza. Minha voz sobe 1/10 de que não fomos nós. É impossível que assistentes de entrega tenham mexido com o sistema financeiro da empresa. Cecília, tente entender que os tempos estão mudando. Senhor, desculpa, mas eu preciso dizer. Tomo um pouco de ar, decidida a expressar o que Johanna havia acabado de me instruir mais cedo, sobre ser mais forte, mais segura dos meus sentimentos e não me deixar levar pelos pensamentos. Eu dediquei anos da minha vida à IMS, fiz o meu trabalho bem e não posso ser demitida apenas pela vontade soberana da minha chefe Clark e de Lúcia lá em cima. Deveria receber no mínimo aviso prévio para ser demitida e nem isso consegui. Eu quero esse emprego e o senhor pode contornar isso se usar da mesma influência que teve para me convencer, para convencê-lo se quiser. Vai depender da sua necessidade. Está se excedem. Não, senhor, estou apenas dizendo o que sinto. Precisa da comprovação de uma ilegalidade na empresa e só vai conseguir se eu estiver aqui, porque somente eu sei o que está acontecendo, eu tenho as provas e todos os estudos. Então, caso não deseje que eu destrua tudo, acho que isso é um incentivo para resolver a minha situação. Ele fica em silêncio. Eu me acomodo na cadeira e tapo metade do meu rosto, tentando secar as lágrimas em excesso nos meus olhos. Depois de dizer isso, sinto um peso sair das minhas costas e tudo parece leve por alguns instantes. É uma sensação de grandeza, de pertencer a algo maior e me integrar à empresa. Eu gostei do seu tom, Cecília. Faz tempo que não ouço alguém falar assim comigo, com tanta decisão e firmeza. Volte para casa hoje e em breve entrarei em contato. E lembre-se de manter sigilo total sobre a possível ilegalidade, entendeu? Sim, senhor. Agora vá. E pelo amor dos céus, não arrume mais confusão com Clark, senão ela vai ter mais um motivo para te demitir, quebra de hierarquia. Sabe o que essa senhora merece? Uma censura pelo constrangimento que ela me fez passar hoje na frente de todo mundo, incluindo de clientes. Na real, desde sempre ela me trata mal e eu nunca reagi. Eu dou um leve soco na mesa. Eu vou abrir uma queixa no RH. Você poderia assinar? Ok, sua vontade será cumprida. Aceno com a cabeça antes de recolher a minha bolsa e me direcionar até a porta onde meus passos são mais firmes e confiantes. O que eu fiz para me sentir tão bem? Joguei uma carta sobre a mesa e disse o que queria ao invés de ficar implorando pelo meu emprego, que por ele também já estaria perdido. Ele queria permitir a minha demissão, pois eu sei demais e a culpa está recaindo sobre o envios e recebimentos. É muito injusto, mas talvez eu consiga resolver se encontrar o X da minha questão e saber quem é o fraudulento. E, finalmente, eu vou mostrar para Clark o quanto ela me machuca com tantos insultos. Na noite desse mesmo dia, eu cheguei em casa e tive uma longa conversa regrada a lágrimas da minha mãe e até mesmo algumas minhas. Foram 3 dias de ausência e muita angústia em meu peito, enquanto que ela só era confortada por saber que eu estava bem e que entendia o meu ponto de vista, por isso não se exaltou. Isso e a presença maravilhosa de Selene, que não desgrudou dela um segundo sequer, lhe serviu de todas as maneiras e foi muito bem compensada. Não que ela quisesse, não que esse fosse o seu único desejo,
mas a sua disposição foi o que retirou todas as minhas preocupações com o estado de saúde frágil da minha mãe, vide os 2 últimos incidentes. Depois dos abalos do dia, ela foi dormir e Selene estava pronta para ir também. Bem, Cecília, devo me ir. Acho que já cumpri a minha tarefa para com vocês. Mais do que isso, Selene, você foi um anjo por ter me ajudado. Eu posso considerá-la minha amiga também? Claro, uma amiga de Johanna também é minha amiga. Desculpa, eu esqueci de perguntar. Como você está? Como foram essas experiências? Ela se senta junto comigo no sofá. Reveladoras, Selene. Quando Johanna chegou à casa da minha tia pela manhã, tudo foi uma confusão na minha mente e no meu coração porque não sabia como agir e nem o que falar para ela. Estava devastada pelos meus próprios sentimentos de medo e incerteza. Todos nós estamos suscetíveis a embaraços, Cecília. No momento que sucedeu o acontecido, Johanna veio conversar comigo. Mas por respeito à sua privacidade, ela não me contou o porquê de você ter agido de tal forma. Só que teve uma recaída. Vide o que faria naquele momento. Obrigada por entender os meus motivos. Johanna me deu um dos melhores dias da minha vida. Nós nos deitamos pela primeira vez e o que ela fez comigo não pode ser posto em palavras. Como você disse, todos estamos suscetíveis a embaraços, e eu não sabia ao certo o que sentia ou o que ela sentia, e me deixei ser levada pelas emoções de momento. Por mais que Selene fosse a minha amiga agora, nem mesmo ela estava pronta para o meu segredo. Afinal, aquele era um segredo íntimo que ninguém precisava saber. Eu não entendi como fazer sexo pode ter sido tão desesperador para você, mas compreendo que é um tanto difícil assimilar o que está acontecendo. No entanto, acerca de tudo o que temos vivido e conversado, devo encaixar algo aqui, o que te difere de mim. O que é? A paixão que Johanna sentia por mim se refletia numa atração motivada pelo tempo em que estivemos presentes uma na vida da outra. Eu fui um romance de fachada, uma paixão vazia, um tesão exacerbado que a confundiu, mas que não a iludiu. Ela sabia que não existia amor entre nós, nem emoção, apenas prazer. Por que está me contando isso, Selene? Porque ela não parece nutrir uma paixão vazia por você. Há sentimentos, há emoções, há choros e risos, há desafios a serem superados. Ela disse que eu era um desafio. Além de dizer que estava apaixonada, isso não basta? Em partes. Veja bem, um relacionamento se baseia em corpo, alma e coração, e o corpo dela você agora já tem. Conseguiu fazê-la desejá-la fisicamente e lhe deu um sexo. Isso é um ponto. Mas, e quanto ao coração? Eu te disse o quão importante seria conquistá-la verdadeiramente e meras palavras não seriam suficientes para mantê-la com você. Citando o exemplo dela e Beatrice novamente. Obsessão e paixão, mas nada de amor. Para Johanna, é fácil encontrar uma pessoa que a conquiste e mais fácil ainda você perdê-la se não souber onde está o seu coração e como chegar a ele rapidamente. Eu acho que ainda tenho algumas coisas para fazer. Tem sim, Cecília. Nós duas fomos iludidas por uma falsa sensação de conforto, de paixão que tentou virar amor, mas não se sustentou, porque eu não a amava como mulher e ela percebeu isso. Por isso me afastou da sua vida. Se afastou do amor e nunca mais foi vista com nenhum par romântico. Parece que há uma pedra imensa impedindo-a de amar e isso vai além do que perdeu quando Beatrice morreu. Quer dizer que ela não consegue amar? Sentir o amor da forma que eu sinto? Exato. Quer dizer que ela não quer amar. Ela tem medo de sofrer e de voltar ao vazio da sua existência. Mas você deve se alegrar porque tem uma chance maior que a minha de fazer isso e descobrir o motivo. De encantá-la de corpo, alma e coração, faz-la te amar. Acha que consegue? Talvez. Me dê certeza. Ela cobra. Eu consigo, ok? Vou fazer o que for possível para descobrir esses motivos para ela não conseguir amar e romper com essa barreira. Eu a amo e não quero que ela se desiluda mais. Ótimo. Eu não gostaria de te ver terminando com ela e nem ela arrasada mais uma vez. Impedida de amar por uma franqueza da sua parceira incompetente. Você é bem rígida. Eu amo a minha amiga e ninguém pode fazê-la sofrer. O sofrimento leva à autodestruição. Isso leva à depressão e a depressão, se não contida, leva à morte. Eu pisco antes dela se levantar e então ela me abraça em silêncio. Seus braços são fortes e musculosos. Depois que ela se vai, eu fecho a porta com os trincos e me encosto logo em seguida. As coisas estavam boas, mas segundo Selene, não estavam perfeitas ainda. Talvez ela quisesse dizer que se Johanna não amar, talvez eu seja esquecida, trocada como numa aventura sexual por ser apenas paixão. Será que foi isso que a afastou tanto do amor? Eu que não queria ter o mesmo destino triste tanto de Beatrice quanto de Selene.